Bom, no vídeo de hoje vou tentar expor o Notion a partir de dois pontos de vista. Tentar mostrar como eu consigo organizar ele de uma forma que eu unifico os bancos de dados numa única tabela, e outra que eu tento organizar ela de uma forma mais sistemática. Acho que o pessoal do Coda chama de uma perspectiva mais multidimensional. Então, para ser mais rápido nesse, vamos direto para que lida com o total. Parece que é um monte de informação que eu vomitei aqui, desorganizada. Eu tentei jogar, partindo de novo do exemplo da biologia, não sei porquê, eu não estudo biologia, mas, enfim, tem um campo da atividade concluída, o tipo de atividade, o nome da atividade, o tipo de atividade, qual que é o curso, prazo, semestre e o número, que normalmente esse número eu fiz ele pensando no número relativo à aula. Aula 2 e leitura 2 referem-se ao campo 2, por exemplo, do curso X, curso Fauna e Flora Ambiente. E prioridade é um jeito que você consegue organizar caso você tenha mais de uma atividade no dia. Então, estudar para uma prova que vai acontecer na outra semana é menos importante do que eu ler o texto para a minha aula que é amanhã. Então, aí você consegue hierarquizar entre prioridades. Então, o que você consegue fazer com esse tipo de informação é você, a partir do Notion, você consegue criar os filtros, tipos de visões, que se organiza elas de um jeito que você entende. Então, eu crio um filtro que é de calendário. Então, todas aquelas informações, elas são organizadas como um calendário. Então, essa aula acontece todas as quartas, então ela repete a aula do 1, 2, 3. Acho que isso está errado. Então, a leitura da aula que vai ser no dia 3, da aula 3, ela tem que anteceder, né, pelo menos um dia antes. Então, a aula de fauna e flora vai ter uma prova na outra semana. Então você consegue organizar em vários dias, que vai tomar todos os dias estudar um pouco. Então, leitura de um texto antes para uma aula seguinte. Você consegue, né? Acho que mostrei no outro vídeo, organizar. Então, você também consegue criar um filtro que só lida com avaliação. Então, quando eu tenho que estudar para as provas, um filtro só para aula. Então, todas as aulas se repetem na quarta, todas na quinta, todas na sexta. Tudo. E você também tem as outras formas de visualização. Então, eu tentei organizar por Kanban todas as atividades divididas por curso. Então, esse curso tem essas aulas. Vamos supor que eu já terminei, aí eu posso criar um filtro de que eu não quero saber o que eu já fiz. Então, um outro jeito de você conseguir organizar isso para o curso. Aí, pensando na tela inicial, você consegue depois criar nela um link para aquela tabela só com o que você quer de saber. Então, o que eu preciso fazer essa semana? Aí você cria uma tabela, ou tanto faz, pode criar uma visualização de calendário novamente, para saber o que eu tenho para essa semana. Ou posso criar uma só para as coisas dos meus cursos em andamento, que é aqui a de Kanban que eu acabei de mostrar. Ou eu também consigo criar uma do calendário da semana, que ela fica aqui. Então eu crio um link para aquele banco de dados, que é o geral. Aí eu coloco no toggle, coloco dentro dele, se eu quiser ocultar, para não ficar muito poluído. Aí eu crio uma visão de calendário e já está aqui. Na verdade eu quero mais propriedades, né? Só isso aqui não diz nada. Eu quero saber que tipo de atividade que é. Prazo não preciso, porque o calendário é explícito sobre o que é isso. E o curso. Então, mas eu não quero saber coisas que já estão concluídas.
Então, de novo. Eu oculto, ou soube que isso já acabou. Então esse é um jeito de organizar com tudo. O que eu fiz de um pouco diferente dele é que eu consegui incluir outros tipos de informações de coisas que eu quero fazer. Por exemplo, leitura. Eu quero ler um livro de literatura, eu consigo organizar aqui. Aí aqui eu consigo, criar um campo de um banco de dados também, como só coisas de literatura. Opa. De novo. Então, só quero filtro. Eu chamei de curso, mas pode chamar uma coisa mais genérica. Ler. Aí eu, enfim, literatura. Aí eu consigo, enfim, atividade genérica que eu quiser, mas tudo sistematizado do mesmo banco de dados, só modifico as formas de visualizar ela. Então, indo para o modo sistemático, é similar. O banco de dados geral, na verdade eu criei dois principais, o de cursos e o de atividades. Então aqui são os cursos, criei na verdade aqui uma coluna de início e término, semestre, e o que eu não falei no outro vídeo é sobre as colunas avançadas que o Notion permite, que é essa coluna, e ela também tem o roll-up, que é essa setinha aí de fórmula. Então, todos esses campos que estão relacionados, eles estão relacionados com a outra tabela, que é a tabela de atividades. Então, quando eu crio uma coluna aqui, ela como de relacionada, ela escolhe qual banco de dados que eu quero relacionar. Eu quero me relacionar com o de cursos. Então, esse campo aqui, quando eu clico, ele busca todos os outros campos que tem lá. Então, aqui eu consigo relacionar as atividades com o curso que estão na outra tabela. E ela cria também aqui uma equivalente, uma coluna equivalente. Então, se eu venho e escrevo X aqui, eu consigo criar lá uma linha. Estou indo lá. Eu vejo que ela criou aqui. X está relacionada a esse curso. Isso não interessa. Então, voltando lá. Aqui estão todas as atividades relativas a cada curso em andamento. Então, na verdade, esse banco de dados ele é mais como se fosse um monitoramento da situação que está o curso. Você, na verdade, só precisa criar ele no início de um semestre e você foca mais nas atividades relativas a cada disciplina que você está fazendo, por exemplo. O roll-up, ele é um tipo também de forma de relacionar com outras colunas, com outros bancos de dados. Então, eu quero relacionar com as atividades e eu escolho que propriedade que eu quero. Enfim, concluído. Aí eu consigo, a partir daqui, então eu estou buscando o banco de dados lá, a coluna de concluído, então eu consigo mostrar quantos tem de concluído lá. Esse é mostrando o campo original. Tem como se eu contar os campos, então tem 2 desse curso. Tem 7 do outro. Tem como eu contar os que estão checado, não checado, percentual não checado, checado. Então, esse curso, supostamente já fiz 85% dele, por exemplo. Aí o que dá para fazer? Isso está, na verdade, no banco de dados de templates do Notion.
eles têm uma série de fórmulas que pode ajudar a gente. Mas enfim, eu busquei, por exemplo, o tanto de atividade que tem em cada curso e quantas eu fiz. Aí eu coloquei essa fórmula um pouco complicada, eu coloco o link dela. E, enfim, para cada situação... na verdade é só... Ele gera uma relação entre quantas eu fiz. É igual a outro de percentual, mas ele organiza numa linha de porcentagem. Então, falta a aula 6, que é igual, que eu consigo acessar todos os outros campos que estão lá. Eu já terminei ela. Deu 100%. Essa fórmula fala que quando ficar 100%, ele vira esse checkzinho, mas eu posso colocar um outro campo. E posso vir e falar, ok, ele mudou ali, ok, deixa assim. Então, aqui no campo de atividades ficam todas as atividades, você consegue, igual no total, você cria o seu modo de visualização, mas ele fica sempre relacionando com o outro. Essa relação com a porcentagem, você não consegue fazer pensando numa tabela unificada. Então aí é a mesma coisa, você consegue criar um dashboard que tem as crianças urgentes, você consegue, na verdade, criar outros bancos de dados que não necessariamente estão relacionados com aquele unificado. Então, enfim, criei um X de literatura aqui, que você consegue criar, tá, por lista, mas pode ser por tabela também. Aí eu criei um campo de avaliação, que nota que eu dei para o livro, o autor, se eu já terminei, tipo, só para tentar organizar, algum outro de iniciação científica, que aí você consegue relacionar com outras atividades que você não está levando para sua vida. Aí é a mesma coisa, eu consigo criar um calendário só das atividades, porque no fim, o que você acaba fazendo no seu dia a dia são as atividades, né? O projeto é a consumação de todas as atividades que você tinha que fazer daquele curso específico, ou enfim, se você está pensando em organizar as leituras que você tem que fazer, pode falar ali da página 1 a 100 no dia 22. Aí no dia 29 eu quero ler da 100 a 200. E aí a conclusão do projeto seria, né, a soma de todas as páginas que eu li, e aí ele ficaria igual aqui, 100%. Acho que é isso. Esses dois modos de organizar não são limitados. Tem outras formas de pensar, mas eu, pessoalmente, eu me organizo por esse meio sistemático, porque eu não só estudo. Isso.